3, 2, 1, gravando. Sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão que está lá em Calgary. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Tudo bom. Como que tá o clima aí em Calgary, Caio? Tá bom hoje. Agora o quê? Sol. O sol tá vindo até no meu rosto aqui. Tá, acho que 5, 6 graus. Dia maravilhoso. É verdade que Calgary o clima é frio, neva já em setembro, neva em outubro, e eu já desencanei de ir pra Calgary porque neva muito. Neva em setembro já tá nevando. Porque lembra assim, quando a gente ficava esse negócio, nossa, Calgary, né? Eu vi que, nossa, nevou em setembro, ou nevou em um dia lá, né? Outubro, ou Halloween. É que negócio, a gente tá aqui agora, a gente vê. Tem dia que pode nevar, né? Às vezes a temperatura baixa, se for uma coincidência, pode cair uma neve. Mas você vê que no dia seguinte, pô, ontem tava o quê? 13 graus à tarde. Tava gostoso ontem à Tava uma tarde, delícia, sol, 13 graus, né? Então assim, não é bem isso. Não né? é bem assim, não é bem assim. Né? A gente vai acompanhar, ó. Se ficar muito frio, a gente vai falar. É que a gente não vai esconder, não. Se congelar aqui, a gente vai ter que falar pro pessoal que congelou. Assim, lógico, cada ano é diferente, né? Normal, né? O clima vai variando. Mas se você ver, esse ano, até agora, a gente tá em novembro. Hoje, que é 4 de novembro. A gente teve uma neve só, um pouquinho assim, ó. No dia seguinte já tava praticamente tranquilo. As ruas, tudo derretido. Sim, temperatura. Né? Pessoal, a gente vai falar sobre profissões e regiões que você deve considerar no Plano Canadá. Muitas dessas regiões talvez você nunca tenha ouvido falar, principalmente quem está chegando agora no assunto Plano Canadá, né? E ó, vocês querem seguir a gente de uma forma bem deliciosa? Pode falar assim? Pode. Uma forma deliciosa. Vocês querem seguir a gente? Entre no nosso Telegram. O link vai estar em algum lugar, vai estar na descrição do vídeo. Sim. Siga a gente no Telegram. Inclusive, a gente fez live ontem aqui no estúdio e tal, mostramos aquele outro lado do estúdio, aquela parte nova. E quem tava no Telegram recebeu a notificação que a gente tava entrando ao vivo. Né? Tem gente que fala, putz, eu não sabia que vocês estavam ao vivo, embora a gente tenha tido uma audiência. Mais de 300 pessoas assistindo a gente. Né? Engraçado, fazia 6 meses que a gente não estava entrando no Instagram, fazendo uma live por causa da nossa mudança, né? A gente entrou e a live já bate recorde, já bombou, né? Então, ó, quer ficar sabendo de tudo que acontece? Dancinha, vai ter dancinha, né? A gente não sabe se vai ter dancinha no Telegram, mas entre no Telegram pra ficar sabendo Eu vi um vídeo do Caio abrindo a porta do carro cheio de neve, e ele não conseguia abrir a porta, aí ele fechou, entrou neve dentro do carro, só no Telegram. Exatamente. Vamos conversar, e antes, olha só, olha que interessante, a gente recebeu uma mensagem de um seguidor nosso, o Felipe, ele sempre comenta já há muito tempo, ele mandou uma mensagem no Instagram falando assim, ó, vocês estão certos a respeito de que o interior do Canadá deve ser considerado. Cidades pequenas no Canadá têm uma infraestrutura espetacular. Sim. E ele deu um exemplo muito bom. Que exemplo que ele deu, cara? De música, de rock. Ele é do rock? Ele gosta de rock. Ele é roqueiro? Ele é roqueiro. Que nem a gente? Que igual a gente. Ele falou, ele gosta da banda Offspring, né? E Simple Plan. Ele falou assim, ó, as duas bandas vão fazer uma turnê pelo Canadá e vão passar por cidades grandes e também pequenas. Ó, vai passar por Kamloops. Pô, Kamloops é uma cidade pequena mesmo, né? A gente passou por Kamloops, né, pra vir pra cá. London, né, Ontário. Red Deer, ou seja, perto aqui, né? 1 hora daqui, 1h30 daqui. Regina, Prince George, Halifax, Moncton, Lethbridge. Lethbridge é pequenininho. Tem 100 mil habitantes. E entre outras cidades ele colocou. A gente até checou no site e assim, tá a turnê lá, essas cidades mesmo. Você consegue imaginar uma cidade de 100 mil habitantes no Brasil, o Offspring tocar? Tocando. Vocês conseguem imaginar? Vocês estão no Brasil. Isso daí é um grande exemplo, a gente achou muito interessante, né, o enfoque do Felipe, é um grande exemplo de como o Canadá tem uma infraestrutura excelente e mais importante, dinheiro. Para fazer um show numa cidade pequena tem que ter dinheiro. Sim, né? Então assim, bem interessante esse comentário do Felipe. Né? Ô Felipe, valeu. A gente sempre segue, lê os seus comentários. Obrigado, foi bem, o seu insight foi bem interessante, foi bem legal. Agora vamos pro tema principal. Vamos começar a respeito de profissões que as pessoas devem considerar no Plano Canadá. A gente recebe isso direto. A primeira pergunta é, eu tô em tal profissão, quais são minhas chances? Caio, eu sou jornalista no Brasil, eu me formei na PUC, eu consigo migrar pro Canadá? A gente recebe essas perguntas direto, né? Assim, acho que é até bom a gente separar um pouco essa dúvida. Porque às vezes a pessoa ela acha que ela quer saber se ela consegue imigrar
se a profissão dela está qualificada para emigrar, né? Eu acho que tem... Uma parte das perguntas vem nesse teor, assim, fala assim, eu sou jornalista, eu consigo emigrar para o Canadá? O programa, a imigração federal para o Canadá não tem uma lista de exclusão ou uma lista só de profissões, né? Determinadas profissões, não. Qualquer profissão que você tiver, você pode, né, imigrar. Esse que é o ponto. Então, assim, é bom tirar isso da frente, que é diferente você conseguir imigrar, você está qualificado ou qualificada para imigrar, você receber seus pontos, etc., num Express Entry, por exemplo. Outra coisa é você exercer a sua profissão aqui. São duas coisas diferentes. Né? Se eu posso exercer ou não minha profissão. Se você pode exercer ou não. Ou assim, se é uma profissão boa, até de você continuar ou não. Então, são esses... Acho que tem essa diferença, né? Uma coisa é você conseguir exercer ela aqui, depois que você imigrar, tudo. Outra coisa é se a profissão, se você pode imigrar sendo um... Vamos supor, um exemplo. Pessoal da área de direito. Você vai poder chegar aqui e atuar como advogado? Não. Mas você pode imigrar num Express Entry, você vai ganhar pontos na educação. Sim, você vai. A sua experiência de trabalho vai contar? Vai contar. Entendeu? Então, assim, são duas coisas diferentes. Isso que você está falando o resumo a migração ainda está muito aberta e flexível, né? Porque já teve épocas, a gente cobre esse assunto há 15 anos, já teve época que tinha lista de profissões aceitas. Sim. Lembra? 2013, 2014, né? A gente teve um ano que foram 25 profissões aceitas, lembra? 25 profissões aceitas. O ano seguinte, né, 50 profissões aceitas. Daí eles tiraram essa... Mas a gente já teve no passado a imigração, realmente uma lista, né, de só pessoas que estão nessa profissão podem aplicar para o trabalhador qualificado. Caio, você não acha que eu me dei bem? A imigração deu a mesma pontuação para mim do que deu para um engenheiro. E a gente precisa mais de engenheiro. Você saiu ganhando, né? É verdade, né? É verdade, né? Ufa, olha, obrigado, Canadá. Ainda está muito flexível e continua. É engraçado que 15 anos depois continua... Sim, continua flexível. É flexível nesse ponto, né? Exatamente nesse ponto. Então, assim, eu preciso conseguir um emprego agora. Eu não tenho tempo. Eu quero chegar no Canadá, vamos supor, eu venho fazer uma faculdade com autorização para trabalhar. Eu quero já conseguir um emprego. Ou eu quero aplicar para uma vaga do Brasil. Eu quero ser aprovado e vir para o Canadá trabalhar. Sim. Então eu quero entrar agora no mercado de trabalho. Sabe que nem eu quero abrir o paraquedas e fazer assim, já caí. Já caí, Que nem o Rambo 2. Cai andando, assim, você não rola, você já cai andando. Assim, eu gostaria de cair assim. Lembra o Rambo 2? Que ele desce e já sai... Então, o perfil... Então, o primeiro aspecto eu preciso saber se a profissão que eu vou atuar aqui no Canadá ela é regulamentada ou desregulamentada. Porque isso daí tem muita gente que passa por cima disso. Eu quero trabalhar, eu sou da área de engenharia, ou sou da, que nem você falou, cara, sou da área de engenheiro, eu quero trabalhar aí no Canadá. Qual que é o salário de advogado no Canadá? Quer dizer, atropelou o assunto regulamentação profissional. Sim. E como que a gente sabe se é regulamentado ou não, né? Então, aí que tá. Normalmente o que aquilo que você sempre fala, assim, pra você ter uma ideia assim, inicial, o que é regulamentado no Brasil, também você teria uma regulamentação aqui, né? Então vamos supor, se você é advogado no Brasil, advogada, você tem que ter tido, né, a educação, você tem que ter passado o exame da OAB, da ordem, e para você poder exercer. E aqui também não é diferente. Pessoal da área de saúde também, né, no Brasil também, aqui também, entendeu? A gente tem uma diferença, que são os trabalhadores técnicos, que no Brasil você não precisa ser regulamentado, né? Você não precisa ter, né, uma certificação, uma autorização do Estado, né, num Estado no Brasil para você poder exercer aquela profissão. Vamos supor, eletricista, encanador, essa pessoa da área de construção. Aqui no Canadá já é o contrário, você precisa disso, entendeu? Essa é uma diferença. E fazendo uma lista, então a pessoa está pensando, tudo bem, eu já vi que eu não vou conseguir atuar na minha profissão, que ela é regulamentada no Brasil, provavelmente regulamentada no Canadá. A gente fez uma listinha rápida aqui, exemplos, das pessoas saberem que áreas são desregulamentadas, que eu posso chegar aqui com autorização para trabalhar e já trabalhar. Sim. A gente comentou até num vídeo recentemente, a parte de administração, trabalhar em empresa. Sim. É muito grande. Sim. É só você ir em site de emprego e colocar lá Administrative Assistant. Você vai achar muita vaga para isso, né?
atendimento ao consumidor, porque é aquela coisa, né? Eu quero falar com o gerente. Sabe o tiozão que tá Sim. bravo, quer falar com o gerente? Não. O pessoal não dura muito em atendimento ao consumidor. Então, gira bastante o mercado. Sim. Tem bastante vaga também e é desregulamentado. Parte de vendas. Vendas também. Grande maioria. Aí que tá, a gente tem uma lista, você pega, que nem você falou, vendas, né? Eu posso até falar a seguinte aqui, ó, marketing. O que a gente tem hoje em dia é que você falou que se você quer pular de paraquedas, já chegar e executar, né? Sim, Né? Que nem o Rambo 2. Que nem o Rambo 2, que ia ser o Rambo 2. Sim, Você concorda que a velocidade que você vai entrar no mercado de trabalho, ela tem uma relação com o seu nível de inglês? Certamente. É a mesma coisa que se eu fosse pro Brasil, eu sou gringão canadense, eu tenho que falar português, senão eu não vou conseguir trabalhar na firma no Brasil. Imagina só, um canadense tá indo pra lá e fala assim, eu quero chegar no Brasil, eu já quero entrar no mercado de trabalho rápido, né? Você não concorda que o seu português vai ter um papel importante nessa sua entrada no mercado de trabalho, né? E daí... O inglês, né? O inglês. O português se o gringo for pro Brasil. Então, o português se o gringo for... Agora, aqui, o inglês. Daí você, além disso, o que você tem hoje em dia? Você tem uma época que a gente está após a pandemia, que está muita coisa online, muita entrevista de emprego online, entendeu? Isso para algumas pessoas é bom, para outras às vezes não, entendeu? Porque às vezes numa entrevista de emprego, né, você consegue se elaborar mais, sabe? Você fica mais à vontade, tem até, né, a questão pessoal, mas num ambiente online, às vezes pode ser mais difícil. O seu inglês tem que estar mais afiado, né? Você é mais difícil falar inglês à distância do que pessoalmente. Então, quando você tem vamos supor, a administração, atendimento ao consumidor, vamos supor, atendimento ao consumidor hoje em dia, as empresas estão testando. Porque a gente moveu muito para algo online, para sistemas online. Então, o que a gente vê é que as empresas estão testando. Falam assim, tudo bem. Então, você vai fazer um teste, entendeu? Fazer um teste usando softwares, tal, não sei o que, tudo em inglês, tal, não sei o que, rápido. Então, assim, ao mesmo tempo que são áreas boas, não regulamentadas, você consegue entrar rápido no mercado de trabalho, você tem que ter essas duas coisas em mente. A presença, aquilo que a gente falou, uma presença boa online, você saber navegar nesse mercado online. De perfis, a pessoa vê o meu perfil e gostar presença do meu perfil. social, LinkedIn, sabe? Você sabe realmente tomar conta da sua imagem online e você focar no inglês. Né? Eu lembro quando nosso pai foi para Campinas, recém-formado. Sabe como que ele procurou por emprego? Não tinha LinkedIn em 1975 não, viu, pessoal? 75 não tinha LinkedIn. Ele batia na porta, era assim que procurava emprego na década de 70, 80. Você ia na empresa foi assim que ele conseguiu emprego. Olha como as coisas mudaram. Hoje em dia você tem que ter um perfil, como você estava falando, um perfil atrativo. Sim, nas redes sociais. Então acho que assim, é isso que por mais que a gente está comentando de posições desregulamentadas, eu acho que são dois pontos importantes que você deve levar em consideração. Dentro disso tem outras, por exemplo, comércio exterior também está na área de administração. Pessoal de TI, né? Quantas profissões tem na área de TI são todas desregulamentadas? Né? No Brasil é desregulamentado. Sim, Você achou, Caio, que ia continuar desregulamentado no Brasil? Eu não sei quanto tempo vai durar isso, mas a TI ainda ela não é uma profissão regulamentada. Né? Ótima notícia, né? A parte de turismo, que foi um setor muito prejudicado durante aí a pandemia, né? O setor de turismo também é desregulamentado. Inclusive, a nossa mãe fez escola de turismo em Vancouver para poder ficar com a gente aqui enquanto ela guardava a imigração, né? É interessante isso, né? Ela se formou, se aposentou e depois fez escola de turismo em Vancouver, né? Legal, né? É uma história legal, né? Coloca Prézia Mãe no YouTube. Preze a Mãe, tem entrevista com a nossa mãe, ela conta um pouco como que ela fez faculdade depois de aposentada aqui no Canadá. E a gente tem um vídeo, se a gente esquecer, vocês lembram a gente. Olha só, Caio, o vídeo do nosso está chegando a 300 mil views. É um vídeo do ano passado. Sim. Profissões que pagam bem e não exigem diploma. É um título extremamente copiado por canais, influencers, né? O pessoal vê os vídeos nossos que tem bastante view, e depois eu vou copiar o vídeo. Grava também, né? Então, profissões que pagam bem e não exige diploma, mas tem que ser do nosso canal. Sim, né? Porque agora esse título, né? O título espalhou, né? Sim,
a gente comenta sobre isso, para quem quiser ter mais informações a respeito disso que a gente está falando. Sim. Cara, agora vamos passar para a situação. Vamos passar para a situação 2? Vamos. Eu tenho tempo e dinheiro para fazer uma faculdade, um college no Canadá e entrar numa área regulamentada. Aí é uma outra situação. Eu tenho tempo e dinheiro para estudar e me regulamentar no Canadá. O que vocês recomendam? Aí eu acho que, bom, aquilo que a gente vem falando uns anos, a gente considera que a área técnica no Canadá ela é muito forte, é uma área boa. Porém, a gente barra numa coisa mais, eu diria, cultural em relação ao Brasil. O Brasil não valoriza profissionais que deveriam ser muito valorizados. Sim. Eletricista, a parte de construção civil, encanador, mecânico, operador de máquinas, o pessoal que trabalha em indústrias, eles não são valorizados no Brasil como deveria. Eu só percebi isso depois de morar anos no Canadá. Anos. Não é assim você chegar no Canadá e você ver. É que agora, né? Pô, a gente falando, você vai chegar, você vai começar a notar mais, né? Motorista de caminhão deveria ser muito mais valorizado no Brasil. O motorista de caminhão no Brasil não tem nem estrada para dirigir o caminhão. Essa que é a verdade. E um monte de pedágio. Exatamente. Roubalheira do Brasil. Votem em mim, né? Votem em mim. Vocês gostaram do discurso, mas é verdade. É verdade. Então, assim, essa é uma grande diferença. E às vezes são assim, atividades que assim, né, tem muita gente que gostaria de fazer. E a pessoa não faz porque realmente ela chega, né, tá pensando em vir pro Canadá, ela acha que vai ser aquele negócio no Brasil, que o pessoal, um encanador, ou um pessoal que trabalha em construção, um eletricista mal às vezes consegue pagar a conta no final do mês. E aqui é o oposto disso. Aqui esses profissionais, eles são realmente qualificados, são pessoas assim, que ganham bem, né? Então, assim, essa é uma grande diferença aqui, assim, que a gente vem levantando essa bandeira já há um tempo, e a gente, com a intenção de abrir os olhos, né, para outras opções que você pode exercer no Canadá. É lógico que não é para todo mundo, eu concordo, né? Não é todo mundo. Não é todo mundo que gosta disso, mas, assim, você levar isso em consideração, que áreas técnicas, elas são valorizadas no Canadá. Sabe uma coisa interessante? Vocês viram o vídeo da minha mudança? Que o Caio filmou minha casa. Chama Acabou o título. Eu gostei do título. Que chama atenção. Acabou. Finalizou. Mudei. Sim. Finalmente eu mudei para Calgary. O vizinho do lado mora numa casa boa. Policial aposentado. A gente recebe muita mensagem de policiais aposentados do Brasil, né? Pessoal do exército e tal. Ele é policial aposentado. Sabe o que o filho virou? Trabalha com trade. Ele comprou uma caminhonete, tem as ferramentas na caminhonete atrás. Sim. Ele já terminou o treinamento, já tirou o Red Seal, que eles falam, que é autorização para você poder exercer. Sim. E eles são trabalhadores, né? É um trabalhador técnico, o filho do policial. E mora num lugar muito bom. Então, assim, são áreas excelentes, que a gente gostaria que mais pessoas, né, começassem a abrir os olhos para isso. Né? Que você não precisa ter um trabalho, porque eu acho que o Brasil é muito isso, você precisa ter um trabalho de escritório com um diploma na parede para você poder ganhar bem, né? Acho que assim, é meio que assim o que a gente viu acontecer no Brasil. Não, hoje em dia tem que ter pós-graduação também. Hoje em dia é pós-graduação, né? Então assim, e aqui não é assim. Você pode ser aquela pessoa que está, né, fazendo diversos serviços, pode trabalhar por conta própria. Pô, em Vancouver, a minha esposa ela tinha pelo menos 3 amigas que o marido era carpinteiro, entendeu? E dos 3 já tinha casa comprada, já tudo, assim, ganhava bem, sabe? Bem. Eles eram valorizados. Eles eram valorizados. São valorizados. Né? Então, assim, é um lado interessante isso. Outra coisa que é uma confusão muito grande é, quando a gente fala de empregos de entrada, a gente não está incluindo profissões técnicas. Exatamente, isso é um miscommunication, misunderstanding que tem, né? Assim, entry level, trabalho de entrada, não é a mesma coisa que trabalhos técnicos, né? Então, no Brasil aqui no Brasil exatamente, aqui no Brasil é. Então, ou aquele negócio que você fala assim, não, que nem né, nas últimas décadas, você fala assim, não, o brasileiro, né, ou ele foi para os Estados Unidos, ele começou a trabalhar em construção, né, e sempre ficou aquele negócio, não, é trabalho de entrada, né, trabalho de entrada. Não necessariamente são trabalhos de entrada, mesmo porque você precisa ter a certificação da província, né, para poder exercer. Né? A vantagem é que o salário é bom, são profissões de futuro, mas aqui, por exemplo, aqui no Canadá, você tem que estudar, você tem que fazer um college, você vai ter que tirar a certificação. Tem um trabalho aí. Tem um investimento que você tem que fazer e tem uma responsabilidade em cima do trabalho, entendeu? Porque todo trabalho vai ser assinado por você tem a certificação
Então, assim, você protege o consumidor do trabalho que você está fazendo. Responsa, né? hein? Porque imagina só, se você é eletricista, você está fazendo as coisas... Pô, é algo de segurança. Pode ter um curto. Exatamente. Então, assim, esses trabalhos, eles são realmente... por isso que eles são regulamentados. Lida com a segurança. Segurança. E aqui no Canadá, segurança é a primeira palavra. Em tudo, né? Em tudo é segurança. Né? Em trânsito. Pô, acho que se eu for pro Brasil, eu vou ficar assustado. Eu vou dirigir que nem vovó no Brasil. Não é verdade? Se eu for hoje pro Brasil, eu vou dirigir que nem uma vovó. O pessoal vai começar a buzinar pra eu sair da frente. Então, assim, é algo interessante isso. Você não fica chocado, cara, em ver vídeos do Brasil da pessoa acelerando o carro e o pessoal saindo da frente do carro, assim, atravessando a rua, correndo? Atravessando. Ou aquelas motos, sabe, que vão rápido, assim, entre os carros. Ou teve um vídeo que me mandou, eu falei, eu não consigo nem ver direito isso. O cara ele vai no meio dos carros, né? O cara vai no meio dos carros, aí você vê uma pessoa passando, você fala, não é possível, alguma coisa vai acontecer, né? E a vida humana, né? Né? E a vida humana, né? É isso que o canadense pensa, né? Nossa, e a vida humana. É tenso, né? É tenso. Eu mostrei pro meu filho, ele falou, uau, como o cara é bom, né? O motoqueiro é bom, né? Não, é uma habilidade impressionante. Porque aqui no Canadá, vocês que gostam de moto no Brasil, aqui no Canadá você tem que dirigir atrás do carro. Você não pode passar no meio dos carros. Não pode ir costurando. Não. Eu falei pro Felipe, meu filho, stitching. Zig-zag. Aí ele ficou, uau, cool. Moleque curte, né, ver esses vídeos. Né? Ó, regiões que você deve considerar no Plano Canadá. Eu lembro, só voltar. Sim. Porque no Brasil, você vê que tem vários vídeos no YouTube, assim, a pessoa com moto acelerando na estrada, né? Tem vários vídeos, né? Saindo de São Paulo, indo pra, sei lá, Santos. Em 5 minutos até em Santos. Em 5 minutos, né? E alguns anos atrás, acho que já faz uns 3, 4 anos atrás, teve um rapaz que ele fez algo parecido lá perto, acho que em Vitória, lá em British Columbia, né? na região de Vancouver, ou na ilha de Vancouver. No dia seguinte, a polícia tava atrás dele, porque ele postou o vídeo no YouTube. Se você coloca esses vídeos aqui, correndo, não sei o quê, no dia seguinte você tá preso. Né? Essa é a grande diferença. No dia seguinte você tá preso. No Brasil tem diversos canais. Diversos canais. A gente assiste e fala, pô, aqui no Canadá daria problema. A polícia estaria na casa dele no dia seguinte que ele fez o upload do vídeo. Né? Já teria perdido a carta, tudo, né? E aconteceu, foi algo assim também, em Vancouver. Então vamos falar sobre regiões agora? Sim. E, ó, vai ter um combate. Assim, vai ter um combate, embate, né? Embate. É que nem Copa do Mundo. Tem as quartas, aí tem a semifinal, aí tem a final. Sim. Vamos pra final? Vamos pra chave, a hora que cruza as chaves? Sim. Ou Libertadores? Seguindo a lógica do vídeo dessa semana, de quinta, que entrou, né? A gente tava comentando sobre províncias com programas de imigração mais flexíveis, né? E a gente comentou de 2 províncias no meio do Canadá, Saskatchewan e Manitoba, e a gente comentou de uma província bonitinha, pequenininha, né? Bonitinha, né? Dá vontade de segurar assim, balançar? Dá pra segurar. Que é a Ilha do Príncipe Eduardo, Sim, que também é flexível, que é no Atlântico, né? Sim. Então, ó, a batalha vai ser a seguinte: vale a pena a gente ir para o meio do Canadá, Saskatchewan e Manitoba? Já pediram pra gente fazer esse... Não é uma boa? Ou ir para o Atlântico Canadense, são as 4 províncias do Atlântico Canadense. Nova Escócia, New Brunswick, Terra Nova e Labrador e a Ilha do Príncipe Eduardo. Sim. Para onde que a gente vai? Vamos fazer um embate aqui? Vamos fazer um jogo? Se eu não me engano, a gente já gravou algo também já parecido. Tem um podcast. Tem um podcast que a gente fez Agora a gente vai fazer um resumo da briga. Sim. Um resumo da briga. Sim. Uma Copa do Mundo. Um mês de Copa do Mundo. Sim. Assim... Não, tudo bem, é o resumão que a gente vai o resumão. Sim, é o porquê, o que há de comum, de bom? O motivo. Por que a gente tá fazendo esse comparativo? Todos esses lugares que a gente comentou, eles são mais flexíveis com relação à exigência de inglês, por exemplo. Sim. De idioma. Eles aceitam candidatos, e daí é interessante, porque às vezes a gente recebe esse tipo de pergunta, aceitam candidatos até acima de 50 anos de idade. Sim. É o que há de comum entre essas províncias. O perfil das vagas, que às vezes você precisa ter uma oferta de trabalho, o perfil das vagas são para profissões que exigem menos qualificação, que eles chamam de NOC categoria C e D. Sim. E a exigência também, em alguns programas, se exige apenas 6 meses de experiência de trabalho na província para poder aplicar para determinados programas. Sim. Então, regras de imigração são mais flexíveis. É por isso que a gente pegou essas províncias e a gente deixou de lado, né, algumas outras opções.
Sem você dar spoiler para onde você iria, Caio. Sim. Vamos começar da região número 1, Saskatchewan, Manitoba? Vamos. O que é de positivo em Saskatchewan, Manitoba, pro pessoal que está assistindo? Saskatchewan e Manitoba são as províncias que ficam bem no meio do Canadá, né? Vantagem que você tem, né? Flexibilização na imigração. Né? Tem programas de imigração que são mais flexíveis. Custo de vida, excelente. Para quem está no Brasil agora e o dinheiro, a parte financeira é o problema, o que eu acho que é para todo mundo. Então, até na época que eu vim pro Canadá, para mim, o dinheiro era um problema. Entendeu? Então, assim, o custo de vida nessas Você não regiões... era rico quando você veio pro Canadá? Não. Tem gente que acha que você era rico. Não, Você chegou aqui... Eu fiquei 2 anos trabalhando para economizar dinheiro para poder vir para cá. Você não chegou aqui e ficou num hotel 5 estrelas e aí... Não foi o conto da Cinderela, Não foi o conto da Cinderela. Eu fiquei trabalhando, eu trabalhei período integral, até eu tranquei minha faculdade para poder trabalhar mais. Eu trabalhava todos os finais de semana, eu trabalhava por fazer freelancer também, fazendo site para poder economizar mais dinheiro. Então, assim, foram 2 anos trabalhando realmente, até mais, né? Para juntar esse dinheiro, para poder pagar um curso de inglês aqui, olha só. O dinheiro foi, assim, né? Rápido. Então, bom, custo de vida é uma vantagem. Tem uma alta taxa de retenção de imigrantes. Isso que é o interessante também, assim, uma vantagem dessas 2 províncias é que elas têm uma taxa de retenção, ou seja, é uma taxa boa, de a pessoa que vai para essa região, depois de 5 anos, uma boa parte ainda continua na província. Saskatchewan, Manitoba. Saskatchewan, Manitoba, entendeu? Isso, assim, não é algo que você pode falar assim, bom, isso me ajuda, não são pontos, não são, assim, né, facilidades, mas, assim, é um sinal de que, bom, as pessoas ficam, as pessoas imigram, as pessoas ficam, né? E bons salários. A gente fez um vídeo recentemente também que mostra que essas 2 regiões têm bons salários. Meu consultor educacional que tentou me vender um curso em Vancouver falou que paga mal no interior do Canadá. Não. Saskatchewan, Manitoba não vai pra lá, que paga mal. Não, são regiões que pagam bem. Então ele queria me vender um curso em Vancouver, é isso? Exatamente. Eu fui enganado. E além do bom salário também, porque se você cruzar o dado, não apenas bom salário, mas custo de vida, interessante, né? Você colocar os 2 juntos. Então você tem um custo de vida que é bem mais barato e você tem salários bons. E preço de imóvel também é bom também, né? Que tá dentro de custo de vida, né? Exatamente. Preço de propriedade também. Agora vamos então... E a desvantagem? Vamos entrevistar o Atlântico agora? Não, e a desvantagem desses 2 aí? A desvantagem, foi mal. Desvantagem. É friozinho lá, cara? É bem frio. É um ponto negativo do meio do Canadá? Eu acho que o que assusta muita gente é o clima do interior do Canadá. Eu acho que é o principal, viu? Quando você ouve as pessoas falam assim, o principal que assusta um pouco as pessoas é o clima. Mas não neva no verão? Não. Não. O verão é quente, inclusive. Então não é tão ruim, mas né? o que assusta um pouco, que você vê, normalmente realmente é o clima. Não é nem a cidade em si, sabe, ou região, não. É realmente o clima. O isolamento também, né? Porque são 2 províncias que ficam longe de tudo, né? Elas ficam no meio do Canadá. Qualquer coisa tem que pegar um avião para Toronto. Um avião para Toronto, uma conexão Toronto. Mas até Vancouver, né? Não tem voo direto do Brasil, né? Você tem que pegar uma conexão também. Mas em Toronto, se eu tô em Toronto, eu posso ir na Catarágua do Niágara, eu posso ter uma segunda lua de mel. Você tem tem as vinícolas. Se eu desço de Winnipeg para a fronteira dos Estados Unidos, só tem cavalo correndo do outro lado. É búfalo, né? É búfalo, né? Não tem nada. Esse que é o negócio, né? Sim, não, sem dúvida. Sim, se você for pegar em Saskatchewan, você tem Regina e Saskatoon, as 2 principais cidades. Cidades assim com 200 e 300 mil habitantes, né? E você tem em Manitoba, você tem só Winnipeg, uma cidade com 750 770 mil habitantes, que é uma cidade até que grande. É a maior cidade, né, do interior do Canadá, dessa região. Você acha que eles combinaram? Falaram assim, ao invés de eu ter 2 cidades pequenas, vou ter uma média. Pra não copiar, pra não copiar. Tem 2. Vocês têm 2, mas a gente tem uma que vale por 2. Uma que vale por 2. Eu acho que rola essa rixa lá, hein? Então, isso é uma piada só pra quem já, né, assistiu nossas masterclass, que a gente falou de população, né? Sim, Tem gente que falou assim, o que eles estão falando? Que Saskatchewan? O que é Saskatchewan? Né? É uma província no interior do Canadá. É uma província no interior. Agora vamos pro Atlântico. Sim. Quais são as vantagens do Atlântico? Você também tem uma flexibilização na imigração do Atlântico, né? Até maior, né? Até maior. Você tem mais flexível ainda. O custo de vida também. O
custo de vida no Atlântico, ele sai bem em conta, né? Halifax, assim, em termos de aluguel, aumentou nos últimos 2 anos, mas o preço de casa ainda é um quarto do preço de Vancouver, entendeu? Ou ainda Toronto, tá barato tá muito barato, tá muito barato. E assim, então assim, o custo de vida no Atlântico é bom. Quem reclamar de Halifax deve ir para Vancouver. Vai para Vancouver. Vai lá para Vancouver. Ou Toronto, exatamente. Desvantagens do Atlântico. Sim. A economia, ela é menor. É uma economia menor, uma economia mais restrita em termos assim, né, de variedades, de profissões, né? Até em relação quando você pegar o Winnipeg, né? O Winnipeg é uma cidade grande, né? Quase isso, 700, quase 800 mil pessoas. Então tem uma variedade maior. Você está falando do Winnipeg, né? Do Winnipeg. Porque a gente está fazendo a comparação entre as duas, né? Então, e já no Atlântico, você tem Nova Escócia, só que é a maior cidade. 400 mil. Que ainda, né, tem uma economia, uma variação um pouco maior, mas depois você tem cidades pequenas, entendeu? Se for pegar Moncton, Fredericton, St. John, né, ou St. John's, né, em Newfoundland, ou Charlottetown, né, a capital de Prince Edward Island. 70 mil habitantes. Mas e daí? Vai ter show do Offspring em Moncton. Então, assim, cidades pequenas você tem uma restrição maior em termos econômicos, mas assim, o custo de vida, né? Eu acho que o grande atrativo, o ponto é o seguinte, o grande atrativo para o brasileiro é o custo de vida. Isso, assim, não tem como você descartar isso. Eu estava conversando outro dia com a minha esposa. Minha esposa é japonesa e ela é consultora de imigração. E ela estava conversando com uma cliente dela, cliente amiga dela, a respeito, né, de imigração, tudo. E assim, pro japonês, não tem tanto. A moeda do Japão, ela é mais forte do que o dólar canadense. Então eles não têm que se preocupar tanto com isso. Sabe, vamos supor, se o aluguel, se você vai economizar 500 a mais ou 500 a menos, pro japonês isso... Entendeu? É sem conto. Agora pro Brasil é 500 vezes 4, vezes 5. Entendeu? O 500 ele passa a ser quase 3 mil. Entendeu? Pro japonês o 500 ele passa a ser 300 e pouco, entendeu? 400. Então assim, o que a gente fala e o motivo que a gente coloca sempre isso em pauta, porque o brasileiro é uma diferença muito grande. Né? Você coloca uma diferença só de $500 no final do mês, no final do ano vai dar quanto? Você colocar 2.500 vezes 12, porra. Em real? Isso daí vai dar uns 30 mil reais. É bastante. Entendeu? Você vem fazer um ano de college, não vai fazer diferença. Se você tá assistindo esse podcast e 30 mil reais não faz diferença pra você, aí tudo bem. Eu acho que uma minoria talvez que esteja assistindo não faz diferença, mas a grande maioria que tá assistindo, acho que tá concordando, assistindo a gente agora, falando assim, não, pra mim faz toda a diferença. E assim, a gente tá falando de 500, mas na verdade a diferença é maior. Pode ser mais, pode ser de 1.000, pode ser do dobro. Exatamente, a gente já fez essas contas diversas vezes aqui, assim, 500 eu tô só assim, brincando com um número que é assim, abaixo daquilo que normalmente acontece, né? Sabe uma outra desvantagem do Atlântico? Isso daí talvez não afete todo mundo, mas o imposto de renda lá é mais alto. Para você, salário, o imposto empresa, de renda é mais alto. Né, eles cobram mais imposto de renda. Um dos motivos que a gente descartou de cara, quando a gente estava pensando em sair de Vancouver, descartou de cara, o Atlântico era o imposto corporativo, né? Imposto de empresa. Então a gente pagaria mais lá, né? Assim, o Atlântico também tem outro que o índice de retenção de imigrante, ele é mais baixo, né, comparado com as províncias do interior. As pessoas usam o Atlântico para imigrar e depois saem? Você acha que rola isso? O problema de você flexibilizar muito a imigração é isso. Que muita gente utiliza o Atlântico como só uma porta de entrada, né, e para depois mudar. E muita gente vai para Ontário. Quase 60% das pessoas que saem do Atlântico, né, que usa o Atlântico para imigrar e depois sai, 60% vão para Ontário. Pô, ele me usou, né? Ele me usou e agora está em Ontário, né?
meio, né? É o que a gente vê isso. Sim. A gente vê isso acontecer. Sim. Isso não é culpa das pessoas, não. É o governo que criou isso. Tá dentro da regra, você pode mudar. O governo criou esse buraco. Você entra, né? Infelizmente, né? Se eu fosse pro Atlântico, eu ficaria no Atlântico. Se eu tô declarando ir para uma província, eu ficaria na província. Eu não escolheria uma província só para migrar e depois mudar, porque a gente mesmo comentou no último podcast, mudar tira muito foco, tira o foco. Você gasta dinheiro, já tá tudo, né? Já tá errado, né? Você criar aí uma... Então, assim, nossa, uma das críticas em relação ao Atlântico que a gente tem é isso. Ele não é muito eficiente, entendeu? Caio, antes da gente falar do bônus, tem um bônus bom, hein? Que é programa federal. Sim. Que também tá bem aberto, é uma das portas de entrada pro Canadá. Tem mais um último detalhe. O Atlântico, os salários médios no Atlântico são mais baixos do que em Manitoba e Saskatchewan. Se você comparar, os salários são mais baixos, sim. E agora, para fechar isso, você iria pro Atlântico ou você iria pro meio do Canadá? Manitoba e Saskatchewan? Eu já vim falando, se eu tivesse hoje em dia no Brasil, tivesse que vir pra cá, eu iria pro Atlântico. Por causa do mar? Você gosta de surfar, é isso? Não sei. Acho que eu iria pro Atlântico, pelas regras de imigração que você tem hoje em dia, né? São as mais flexíveis. Custo de vida, entendeu? Porque o ponto é o seguinte, você às vezes vai pagar um pouco de imposto mais, depois, né, você vai começar a ganhar dinheiro, vamos supor, ter um emprego bom, você vai pagar... Sim, mas eu acho que o seu plano Canadá, ele tem que ter você tem que traçar uma estratégia, entendeu? Eu acho que inicialmente, se eu tivesse que sair do Brasil e não tivesse muito dinheiro, eu iria pro Atlântico. Entendeu? E outras, são cidades excelentes também, sabe? Pô, Halifax, uma cidade bonita. Na costa. Mas posso colocar minha colher nessa conversa? Sim, pode. Posso colocar a colher? Pode. Pra mim, tanto faz. Eu iria pro Atlântico ou iria pro meio do Canadá. Mas sabe o que poderia definir a minha escolha? Disponibilidade de college. Isso sim. Porque tem fila para você entrar nas faculdades. E às vezes no meio do Canadá, você pode ter uma fila menor. Às vezes você consegue aprovar sua matrícula num college no meio do Canadá. Excelente ponto isso. Porque tem muita gente que está exatamente nesse ponto. É um ponto excelente. Então, assim, se eu tivesse que sair do Brasil hoje em dia, eu ficaria entre o Atlântico e o interior do Canadá. Isso a gente isso já vem falando, assim, né? Não é esse podcast, sabe? Já há anos que hoje em dia, se eu tivesse que sair do Brasil, eu não escolheria Ontário, assim, salvo algumas cidades, dependendo da oportunidade no interior de Ontário. Mas na maior parte dos casos não escolheria Ontário, não escolheria British Columbia. Eu acho que a parte de BC, porque se você for pegar em British Columbia, você tem Vancouver, inviável financeiramente, Vitória também é inviável financeiramente, e Kelowna também, financeiramente, não é o mais atrativo. Você ainda tá... Era bom. Era bom. E agora? Ainda é melhor do que Vancouver, sem dúvida, mas assim, não tá... Mas a cidade, assim, a cidade é uma das cidades que eu mais gosto no Canadá. Talvez a cidade que eu mais gosto no Canadá é Kelowna. Mas Você tem bom gosto, viu, cara? Você tem bom gosto. Obrigado. Pesquise sobre Kelowna. Aí que tá. Quem acompanha o nosso canal, a gente fala isso aqui há anos e anos, né? Que é a cidade que a gente mais gosta. Então, assim, mas em termos de imigração, hoje em dia, é Atlântico ou interior do Canadá. Hoje tem gente falando sobre Kelowna também. Sim, faz anos que a gente fala sobre Kelowna. Agora tem gente que descobriu Kelowna. Tem gente que falou assim, eu até vou pra Kelowna pra ver isso daí. A primeira vez que eu fui pra Kelowna, eu lembro que inclusive eu coloquei fotos no blog. Foi em 2010. 2009. Ou seja, 12 anos. 12 anos atrás. Uau. Agora um bônus. A gente falou de província. Dois bônus. Dois bônus. A gente falou de província, mas o governo federal também está querendo competir com as províncias em ter o programa mais flexível de imigração, né? Sim. O programa mais flexível, que é o que mais imigrou, pelo menos os clientes nossos da área VIP. Canadian Experience Class. Sim. O que é o Canadian Experience Class em 10 segundos? Você precisa ter 1 ano de experiência de trabalho no Canadá. A pessoa vem fazer uma faculdade. O cara é foda. Você viu que quando eu relaxo, eu começo a falar. Começa a entregar, né? Eu começo a entregar. A pessoa vem fazer faculdade. A pessoa vem fazer uma faculdade. Depois vai trabalhar depois da faculdade. E se tiver 1 ano de experiência de trabalho em determinadas áreas profissionais, ela pode aplicar. Ou o esposo ou a esposa vai estar trabalhando durante, consegue um emprego bom e tal, conseguiu 1 ano de experiência, entendeu? Então, assim. Você tem que ter 1 ano de experiência de trabalho no Canadá. Essa que é a diferença. E a maioria dessas pessoas estão no Canadá, né? E o que a gente viu no último ano foi que o governo falou para essas pessoas, mesmo, né?
independente do seu perfil, da sua idade, de tudo, o resto, se você tem 1 ano de experiência, acabou, você imigra. Você tá no Canadá, pode imigrar. Você tá no Canadá, você pode imigrar. Deram imigração Foi o que aconteceu. Em massa para as pessoas. Foi a grande porta de entrada do Canadian Experience Class? Uma das únicas portas de entrada. Porque eu não vou para tal província, porque o programa não é bom, a Alberta não é bom, mas o Canadian Experience Class que pega todas, né? Sim. Tirando o Quebec, né? Pega aí todas as províncias que falam inglês, vamos colocar assim, né? Abriu, pode entrar, pode migrar através do Canadian Experience Class. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, assim, independente do perfil da pessoa, do resto. Foi assim, aprovaram quase tudo, praticamente tudo. E a gente já falou do Atlântico, mas o Atlântico, além dos programas provinciais do Atlântico, tem um programa piloto que vai ficar permanente. Você viu que agora eles vão pregar o programa, vão parafusar e vai ser permanente. Vai ser permanente. Que é o programa do Atlântico, que é para incentivar ainda mais as pessoas a irem para o Atlântico. Sim. Mas ainda tem muito pouca gente usando esse programa aqui. Falam muito do Atlântico, falam muito do programa do Atlântico, só que na prática... Na prática, ele não funciona muito bem, né? Se você pegar a quantidade de pessoas que migrou, pega a Nova Escócia, por exemplo, entre 2015 e 2016. O programa do Atlântico ele entrou em 2017. Nova Escócia, entre 2015 e 2016, teve aproximadamente 5.200, 5.300 imigrantes. Quando o ano que mais chamou imigrantes em Nova Escócia foi entre 2018 e 2019, pelo programa do Atlântico. Você teve 6.300 pessoas. Você teve um aumento só de 1.000 pessoas. E você tem um programa assim, novo em cima. Ou seja, você não precisava ter um programa como esse só para aumentar 1.000 pessoas. É muito investimento. É lógico que eles querem aumentar mais e mais. Mesmo assim, você não precisa. Podia ser usar o programa dos provinciais. Você tem um programa provincial e você deixa o controle da imigração nas mãos da província. Você não centraliza a imigração no governo federal. Não? E aí uma última observação a respeito do Atlântico, todo mundo fala assim, não, porque para imigrar para o Atlântico, você só precisa ter nível CLB 4, que seria um nível aí intermediário básico de inglês. Né? Eu já prestei o IELTS 4 vezes. Sim. A primeira vez que eu prestei, eu já morava no Canadá. Eu tirei CLB 5. Então tem que estudar. Sim, mesmo assim. Mesmo sendo CLB 4, vai ter que estudar. É aquilo que a gente sempre fala também. Se você se nivelar pelo nível de inglês só para imigrar para o Canadá, você fala assim, não, eu quero só um mínimo. Quando você chegar aqui, se você falar assim, não, eu quero só um mínimo, só para poder passar, só para poder entrar no Canadá, não sei o que, eu não me importo muito. Mas também a sua adaptação, ela também vai ser, você vai ter dificuldade na adaptação. Para você conseguir emprego também, você vai conseguir o mínimo. Porque para conseguir emprego, quanto melhor o seu inglês, né? Melhor. São raros os casos que a pessoa tem um emprego super bom, ganha super bem e não fala inglês direito, né? São poucos casos, né? Você pode até ver casos, não, eu vi no grupo do WhatsApp, isso, aquilo. Sim, você conta na mão dos dedos, né? Uma mão, quantas pessoas conseguem isso, entendeu? Então, assim, foque no inglês, mesmo que o CLB exigido seja 4. Estude para tirar 6, 7. Às vezes você foca no 7 e tira 4, né? Exatamente. Tem isso também, né? Eu acho até melhor. Eu achei que eu ia tirar 7. Eu acho até melhor você focar no 7 para você acertar no 5, né? Não, mas porque assim, o teste, ele... Às vezes as pessoas confundem, que falam assim, não, mas assim, o meu inglês é bom, eu consigo conversar, tal, estão me falando, tal, sabe? Eu converso com as pessoas, faço, nossa, o inglês é muito bom. Às vezes é assim. Às vezes você tem um inglês muito bom, às vezes você conversa muito bem no inglês. Só que o teste, ele é chato. O teste é chatinho. O teste, ele é diferente. Entendeu? O fato de... Se você pegar um canadense na rua agora, ele nasceu aqui, fala inglês, os pais também canadense e tudo. Você pegar essa pessoa e jogar num teste do IELTS agora, essa pessoa não vai tirar a nota máxima. Porque o teste tem um reloginho. O teste tem um reloginho, é trick, aquilo que você tem que prestar atenção, sabe? Às vezes é uma coisa de atenção, uma coisa de foco em determinadas partes do teste, sabe? Ou da história que eles estão contando, aquilo que você tá lendo, sabe? Então, assim, você tem que estudar pro teste, né? Inclusive, a gente tem um programa completo de treinamento para quem quer prestar o IELTS dentro da área VIP. Se você entrou para a área VIP recentemente, a gente tem esse treinamento lá. Acessa a área VIP, vai na central de English, que a gente chama de English Center. Eu gosto do nome, English Center, né? Central de inglês, em português. Né? Lá a gente tem um treinamento. E vai vir mais novidade nessa nossa plataforma de cursos de inglês. Está vindo mais novidade a respeito de inglês, né? Sim. A gente vai entrar com um curso agora básico de inglês no final do ano.
né? A gente já tem intermediário, avançado, preparatório de imigração para o curso do IELTS, IELTS avançado, e agora a gente vai ter o curso básico. Daqui a pouco vai ter que ter o quê? Francês ou inglês para flirt? A gente já está trabalhando algo relacionado à turma francesa. Francês é mais difícil achar professora, né? Olha, pessoal, assim, quem acompanha a gente há um tempo sabe, é difícil achar professor de francês. Sabe por quê? A gente quer uma pessoa que tenha francês como primeira língua. O nosso professor de inglês da área VIP, ele é canadense, acho que ele nasceu em Vancouver. Ele é canadense. Ele é de British Columbia, né? Canadense, a gente queria um canadense nascido no Canadá. E ele tem experiência, inclusive, de dar aula para preparar. Ele tem 10 anos de experiência em dando aula de IELTS. Né? Então, inclusive assim, com professor, com um aluno brasileiro, né? Inclusive com aluno brasileiro. Você acha que ele entende piada de brasileiro? Eu acho que ele já entende, né? Ele já pega o senso de humor brasileiro. No curso ele tenta fazer umas piadinhas. Ele faz umas piadinhas e o pessoal até tira sarro, né? Ó, ele tentou dar uma... Ele tentou dar uma brasileirada, mas não... a gente pega. Ele é muito bom, Ele né? é muito bom. Ele é muito bom e tá preparando um novo curso aí. Agora, para terminar, Caio, vamos fechar esse podcast, que o pessoal já quer caminhar na lagoa ou caminhar no mar, para quem é o pessoal que mora na costa do Brasil. Sim. A gente recebeu uma mensagem de um seguidor nosso, ele chama Jackson Canfield. Você acha que é o nome dele mesmo? Canfield. Jackson Canfield. Sim, não sei. Perfil, não dá pra saber, não né? dá pra saber. Mas a gente viu que ele tem, né? Ele foi sincero, ele realmente quer saber da gente algumas coisas. Sim. Ele não gostou do nosso podcast. Não. Ele não gostou das nossas observações a respeito do programa do Atlântico. E ele entrou meio que assim, ele falou assim, e eu, como que eu fico nessa história? Sim. Então vamos comentar um pouco, já que está chegando no final, vamos comentar um pouco sobre o comentário dele? O que ele falou, assim, a parte que ele não gostou do que a gente... É em relação muito àquilo que a gente conversou nesse podcast, entendeu? Por isso que foi, assim, interessante a gente responder, até nesse podcast, a gente esclareceu algumas coisas, né, nesse podcast. Né, que ele comentou, assim, que que a gente comentou, né, que o programa do Atlântico não precisaria existir, porque já tem outros programas como o Express Entry, né, que pode ser substituído. Não, na verdade o que a gente falou, assim, que o programa do Atlântico ele não precisa existir porque você já tinha programas provinciais. O programa do Atlântico ele é um movimento político que visa o governo federal controlar a imigração de uma região, entendeu? As províncias elas já têm autonomia. Né? Já tem programa, né? Já tem programa que poderia, inclusive, atrair a mesma quantidade, né, de imigrantes sem você precisar ter o governo federal tomando conta disso, controlando isso, entendeu? Então, assim, a nossa restrição com o programa do Atlântico é isso. Né? E não é nem o Express Entry. A gente nunca falou que o programa do Atlântico ele poderia ser substituído pelo Express Entry. Não. São coisas diferentes. Né? É água e óleo. Assim, a gente não tá misturando as coisas. Daria até para você fazer algo no Express Entry de um filtro da pessoa que coloca o Atlântico como a região destino. Você até poderia melhorar isso. Mas isso não daria popularidade, marketing para o governo. Exatamente. Né? Entendeu? Então, assim, o programa do Atlântico ele não precisaria existir para atingir o objetivo que eles estão querendo atingir. Então você acaba gastando mais dinheiro público e a gente é contra isso, né? Você usar mais dinheiro público de imposto, tudo, para fazer algo que não é eficiente, né? Eu acho que... Até um exemplo dentro disso Jackson, a gente colocou no ar, na quinta-feira agora, um vídeo que a gente fala de lugares que são mais flexíveis. Sim. E no vídeo a gente fala da Ilha do Príncipe Eduardo. E a gente comenta do programa de migração da ilha, que fica no Atlântico. Ou seja, a gente não está falando desse programa do Atlântico. Dê uma olhada nesse vídeo e veja o quanto é flexível o programa da Ilha do Príncipe Eduardo. Ou seja, já era flexível antes de existir o programa do Atlântico. O Jackson também não gostou, achou que assim, a gente não... Ele falou assim, ó, é meio tendencioso vocês falarem as afirmações dizendo que o Canadá não deveria mais receber imigrantes entry level. Na verdade, a gente não, em nenhum momento a gente falou isso, de qualquer forma. Inclusive, tem até o que a gente comentou, que eu falei assim, até no momento de pandemia, isso daí é opinião não só nossa, mas é dos próprios canadenses. Quando você vê as pesquisas feitas com os canadenses, aí num momento que você está saindo, o que eles chamam de pós-pandemia, eles não acreditam que para a economia vai ser bom você trazer pessoas nesse momento para
entrar nessas vagas. Restaurante, entendeu? Que a economia ela precisa primeiramente se ajustar aqui. Tem muita gente que precisa voltar ao mercado de trabalho, entendeu? O governo precisa reduzir a ajuda que está dando para essas pessoas voltarem ao mercado de trabalho e essas vagas serem ocupadas por essas pessoas. A gente nunca falou que o Canadá que não deveria, mesmo porque é até aquele ponto que a gente explicou, porque ele colocou assim, ele falou assim, mas quem vai trabalhar na construção civil? Quem vai trabalhar no restaurante? Quem vai ser recepcionista de hotel? No momento, recepcionista de hotel, quase ninguém, porque a maior parte dos hotéis estão fechados ou quebrados quase, né? Se não fosse ajuda do governo pagando as contas dos hotéis, você não teria nem emprego para essas pessoas. Restaurante também, restaurante está numa dificuldade tremenda, porque tudo moveu online. Igual no Brasil também, né? Exatamente. Construção civil, aquilo que a gente falou no podcast hoje. Você precisa ter a qualificação local. Porque às vezes, construção civil, a maior parte dos brasileiros que trabalham aqui em construção civil, eles trabalham ilegal. O ponto é, a verdade seja dita, entendeu? A maior parte dos brasileiros que você vê, às vezes você está participando de algum grupo no WhatsApp ou no Facebook, você vê o pessoal conversando, não precisa. A verdade é o seguinte, a maioria dos brasileiros que estão no Canadá trabalhando em construção civil, trabalham de forma ilegal, entendeu? Esse é um ponto, porque para você trabalhar em construção civil, como a gente mencionou nesse podcast, vamos supor, você chega no Canadá como imigrante, você vai precisar obter o Red Seal, dependendo da atuação que você for fazer. É uma carteirinha, eu já vi o Red Seal. É uma carteirinha mesmo, de profissional, que nem OAB, que nem... Exatamente. Outras... Então a gente não pode confundir entry-level com trabalhadores técnicos, são duas coisas diferentes. E a gente morou em Vancouver por 17 anos. Essas vagas de restaurante, no centro de Vancouver, tudo, são ocupadas por estudantes internacionais, né? Trabalhadores temporários, entendeu? Nunca teve problema em relação a isso, né? E a gente espera, e a nossa torcida, assim como aí no Brasil, é que volte as coisas ao normal, né? E o Canadá volte a receber aquele volume que recebia. Antes da pandemia, em 2019, o Canadá, o aeroporto de Vancouver, bateu o recorde de número de voos de recepção de turismo internacional. E a gente espera que volte, né, nisso. Sim. Né? E assim, o Canadá ele tem um movimento muito grande de trabalhadores estrangeiros durante a fase de colheita, que já são pessoas que vêm todo ano para o Canadá. Elas vêm durante a fase da colheita e depois elas vão embora. Elas vêm e vão embora. Então o Canadá já tem um programa. Durante a pandemia, a preocupação do governo era em relação a essas pessoas. Porque os donos das fazendas falaram assim, não pode entrar ninguém no país, quem vai colher os frutos? Né? Teve até entrevista, né? O pessoal mostrando fazenda assim com, sabe, um monte caindo as frutas, né? A fruta tudo no chão apodrecendo porque esses trabalhadores temporários não conseguiram entrar no Canadá. Daí o governo canadense viu que, isso daí libera a entrada deles. Mais de 50 mil, se não me engano. Assim, é um volume, são dezenas de milhares de trabalhadores temporários que o Canadá recebe durante como que ele chama? Temporada de colheita. De colheita, né? Harvest Season. Olha que bonito, né? Harvest Season. Então, assim, tem esse ponto. Eu acho que, assim, até o Guilherme, no próprio podcast que o Jackson ele comentou, no próprio podcast, o Guilherme falou assim, que o Canadá precisa de trabalhadores técnicos, eletricista, marceneiro, mecânico, pessoal da área de construção. Você falou exatamente isso. Então, assim... Daí, acho que outra coisa que o Jackson ele comentou a respeito do que, se for seguir, né, a nossa lógica, o Canadá ele vai receber só jovens aptos, super qualificados no Express Entry, e ricos brasileiros. Os ricos brasileiros que podem pagar 2 anos de college. Na verdade, a gente levantou essa bandeira porque a gente, nos últimos anos, os mais preocupados em relação ao seu dinheiro somos nós. A gente levantou essa bandeira, a gente comprou essa briga a respeito de você ir pro interior do Canadá, você gastar menos dinheiro, você vai pro Atlântico, sabe? Faz isso, faz aquilo, porque a gente tá realmente preocupado com o dinheiro. A gente sabe que a gente não grava o podcast, o canal, para os ricos, porque os ricos nem precisam, eles poderiam simplesmente ir pra Vancouver e pagar 2 anos de college. É verdade, é só você ver os nossos conteúdos. Né? Então, assim, o que a gente sempre falou, assim, não, tem outras formas de você economizar, entendeu? Eu acho que tem essa... E sabe o que é interessante? Na área VIP, a gente gravou um programa, 30 casos de sucesso recente da área VIP. Nenhum era jovem, super qualificado e rico. Nenhum deles. Muito pelo contrário. Jackson, eu acho que você já acompanha o nosso trabalho há um tempo. E você sabe que uma boa parte dos vídeos nossos, eles não são para jovens. Até, diversas vezes, até acho que um mês atrás, a gente até falou assim, num podcast, a gente gostaria que mais jovens começassem a se atentar para o futuro deles.
né? De que dessa mudança de vida. Porque se tem uma coisa que a gente fez, a gente errou muito no Plano Canadá, na vida, tudo. Mas tem uma coisa que a gente acertou, foi a gente ter vindo jovem pro Canadá. Não esperar ser o último da fila, né? E a gente gostaria que mais jovens tivesse essa atitude. E não só começasse a pensar, nossa, minha vida no Brasil agora tá com 35 ou 40 anos, fala assim, nossa, aí é mais difícil mesmo. Aí o desafio é maior. E o desafio tá no colo da pessoa, né? É você sair do Brasil com 35 anos de idade, com 40 anos de idade, às vezes tem filho. O Plano Canadá ele é muito mais difícil. E aí que tá, se o Plano Canadá é muito mais difícil nessa época, mais um motivo para você considerar os nossos conselhos de ir para lugares que tem um custo de vida menor. Né? Exatamente. E tem mais. Sim. O Jackson ele faz um desafio pra gente aqui. Desafio os senhores. Ô, Jackson, eu me senti velho agora. Jackson. Não precisa ser tão respeitoso assim, né? Senhores. Sim. Se o programa do Atlântico não é necessário, qual programa vocês encaixariam o meu perfil? Casado, 40 anos, graduado em letras, trabalha como professor. Ela trabalha como professora, educação infantil, ele trabalha com vendas e atendimento ao cliente. Como que vocês qualificariam o meu perfil? Então, se vocês estão querendo que desapareça o programa do Atlântico. Então, bom, a gente já tirou isso da frente, que a nossa ideia do programa do Atlântico não é aquilo que o Jackson ele havia falado, né? Inclusive, a gente fez uma live ontem, live semana passada. A gente vem comentando esse negócio do Atlântico já há muito tempo, a gente já falou diversas vezes, então assim, não tem por que ter, assim, um mal entendido nisso, porque a gente foi bem claro. E tudo fica gravado, tudo que a gente fala fica gravado. A gente não coloca stories no Instagram que some depois e você não é responsável pelo que você falou. Sim, Tudo que a gente fala fica gravado no podcast, nos vídeos e as lives também ficam gravadas. Sim, Então, assim, e Jackson, também tem aquilo. O desafio não é nem nosso em si. Tem um programa de imigração que se encaixa ao seu perfil. O desafio é seu em adaptar o seu perfil ao sistema de imigração. Isso a gente já fala há muito tempo. Muitos anos. Que não é o Canadá que tem que se adaptar que girar em torno do perfil dele. Ao seu perfil. É você que tem que se adaptar ao sistema de imigração do Canadá. Entendeu? É por isso que a imigração para o Canadá é dinâmica, econômica, tudo. Então as pessoas, ao longo do Plano Canadá, elas vão ter que se adaptando. Entendeu? Que nem ele colocou assim, ele tem o perfil de... Ele tem, 40 anos. E ele tem graduação também. Ele até se criticou a gente por ter falado assim, negócio de graduação, mas, Jackson, você também tem graduação, né? Você é qualificado. Tem um perfil bom, né? Você tem a esposa parece também ter um perfil bom, né? Trabalha com educação infantil, né? Coisa que tá em demanda em alta no demanda Canadá, aqui no Canadá. Só que a educação infantil é regulamentada. Sua esposa não pode chegar aqui e trabalhar numa creche. Trabalhar dando aula para criança, né? O Jackson falou que ele tá na área de vendas e atendimento ao cliente. Isso daí é algo que exige uma comunicação, domínio do inglês, do inglês muito bom, muito boa, né? Entendeu? Então acho que o desafio do Jackson é esse, entendeu? É você focar no inglês e ver para que área que vocês vão conseguir migrar. Agora, se você do Brasil conseguir uma oferta de emprego e migrar para o Atlântico, ótimo. Isso acontece com frequência? Não. No último ano e meio, praticamente não aconteceu. Exatamente. Então, muito pouco. Quem foi muito na conversa do Atlântico, acabou ficando de braço cruzado. Então, né? Assim... Porque o Atlântico não absorveu ninguém nos últimos 2 anos. Exatamente. Por causa da os números pandemia. E as estatísticas, elas estão do nosso lado. A quantidade de pessoas que migraram com uma oferta de emprego para o Atlântico é uma minoria. Comparado a quem veio fazer faculdade. A quem veio fazer faculdade. Um ano de experiência de trabalho. Um ano de experiência de trabalho, sabe? Outras formas de você imigrar. Então, assim, a gente tá falando... E assim, a gente nem recomenda que você coloque o seu Plano Canadá só nisso. Entendeu? E a gente falou isso, acho que 1 ou 2 podcasts atrás. Tem um plano A, um plano B. Se a sua intenção é imigrar do Brasil com uma oferta de emprego, se esse é o seu plano A, qual seria o seu plano B, então? Não tem plano B? Aí é complicado, porque você tem que ter o plano B, Jackson. Você tem que ter o plano B. Não aposte só num negócio. Sim, E tudo que a gente falou até agora, sabe o que é interessante? Não foi a nossa opinião. Não. Foi uma mera descrição de fatos, dados, relatos
que nós recebemos. Nós somos apenas um carteiro que chegou com a carta, Jackson, entregou para você, ó, isso daí é o que está acontecendo na imigração. É o que está acontecendo. E o nosso canal aqui é que às vezes, eu não sei, às vezes, né, a gente não aceita anúncio de ninguém. A gente não tem parceria com colleges, consultoria de imigração. O que a gente passa aqui é realmente a análise que a gente faz da imigração canadense, e a gente tem feito essa análise aí há 15 anos. E praticamente, se você for ver, inclusive a gente tem relato de várias pessoas que colocam no nosso canal. Pô, a gente fez uma live ontem, o pessoal falando, nossa, o que vocês falaram exatamente aconteceu nos últimos 10 anos. Todas as análises nossas estão no YouTube e você vai ver que a gente acertou em todas elas. Jackson, para terminar, desconfie de promessas de imigração fácil, que existe um atalho, existe um caminho, que isso daí vai acabar, sabe o quê? Frustrando você. Às vezes a realidade, uma análise de fatos que a gente faz, a princípio pode soar até assim, poxa, eu vou ter que correr atrás de algumas coisas. Mas pelo menos está te dando o medicamento que você precisa para ter sucesso no seu plano Canadá. Porque você fala assim, não, mas eu vi num grupo de WhatsApp lá, eu vi 2 pessoas imigrando para o Atlântico. Sim, exatamente, você pode ter visto. É o seu caso? Pode ser. É algo comum? Não. Vai ser uma exceção também. Vai ser se você conseguir migrar para o Atlântico com uma oferta de emprego, você vai estar dentro do número, assim, parabéns para você, ótimo. Sorte sua. Sorte, né? Até empenho, né? Parabéns. Mas, assim, não faz parte do número, né? Um número significativo da imigração canadense. Ó, esse podcast passou do tempo normal, mas a gente achou... Tá tudo gravando? Tá gravando tudo? Tá tudo gravando. A gente achou bom comentar sobre isso, porque assim como o Jackson, tem muita gente em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que às vezes ou distorce o que a gente disse. Sabe qual é o problema da distorção? Que acaba atrapalhando o plano Canadá da pessoa. Exatamente. A pessoa, ela interpreta o que a gente fala da forma que ela quer. E assim, Jackson, e o único motivo que a gente respondeu a sua mensagem aqui, porque você já segue a gente há um tempo. Entendeu? A gente viu, você já comentou outras vezes. Então, assim, boa sorte pro Jackson, tudo, e para todo mundo que está acompanhando esse podcast. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast. Tem um excelente domingo para todos, um excelente começo de semana, que começar a semana é a parte mais difícil, né? Segundona, domingo à noite. Segundona é difícil, né? Quase eu falei um palavrão, né? Então, ó, um excelente começo de semana para todo mundo. Exatamente. E não se esqueça, estamos no Telegram. Se inscreva. Abaixo. Alô, Telegram. Alô, Telegram. Alô, Telegram.